Começo com uma edição da Casa das Letras, um livro que é a biografia de Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, transformado merecidamente num herói da luta pela liberdade e pela independência do seu país. Este livro foi escrito por Sergei Rudenko. Sergei Rudenko nasceu em 1970 na região de Sumy, da qual muito temos ouvido falar nas coberturas televisivas do conflito. Foi editor-chefe de programas de rádio e televisão, é um jornalista experiente que tem uma coluna semanal no jornal alemão Deutsche Welle e em 38 capítulos ele conta a história política, humana, social e televisiva de Volodymyr Zelensky. Não é um frete político prestado ao presidente da Ucrânia, mas é um livro interessante sobre a vida e a história e o combate político e humano deste homem que tem estado presente nas emissões televisivas todos os dias, dando voz à luta do seu povo e às inquietações que atormentam mais de 40 milhões de pessoas massacradas diariamente pelos bombardeamentos dos mísseis e rockets russos. E, portanto, mostra-nos que é um homem, em muitos aspectos, parecido com os outros homens que conhecemos, mas com este talento para a comunicação que fez dele, com o programa televisivo Servo do Povo, uma referência da comunicação televisiva humorística e também do seu olhar crítico sobre a política. Um livro oportuno que vale a pena ter e ler para sabermos mais sobre a Ucrânia, sobre a sua guerra e sobre o homem que dirige politicamente o país. Um livro que é importante neste momento sobre a pandemia que, neste caso, com a chancela da Porta Editora, nos mostra que ainda não é um assunto encerrado. As Leis do Contágio é um livro que nos diz como surgem e desaparecem os fenómenos virais. O autor é Adam Kucharski, que é professor associado da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e trabalha em surtos globais como as epidemias do ébola e do vírus da Zika. Foi vencedor de vários prémios, é um cientista e um comunicador científico prestigiado, reconhecido e aplaudido. Este livro vale a pena ter e ler, sobretudo quando ainda estamos em combate contra a pandemia, que ainda não nos libertou dos fantasmas que lançou sobre a nossa vida e sobre o nosso cotidiano atormentado. Com a chancela da Guerra e Paz temos um livro escrito por Marco Neves, um homem que tem sido professor, revisor, conversador e autor e também tradutor, e que não se cansa, e ainda bem para nós e para os leitores, de estudar a língua portuguesa, que ele analisa aqui de A a Z, com as armadilhas e as maravilhas da língua, que ele analisa com rigor. Este livro é da Guerra e Paz e em colaboração com os livros Correio da Manhã, um livro para ter e ler que nos ajuda a conhecer melhor a nossa língua e o nosso modo de relacionamento com ela, porque é um instrumento que temos de comunicação. João Maurício Braz é doutorado em Filosofia e tem publicado principalmente ensaios nesta área. Algumas das suas obras na área da filosofia, eu cito uma apenas, O Pensamento Insuportável de Émile Cioran, um itinerário do desespero à lucidez, dá uma ideia do que são as suas preocupações no mundo da filosofia e das obras que ilustram e animam esse mundo. O Modo de Ser ou Modo de Estar é um livro sobre as questões estruturais do atraso que nós sentimos e sofremos e que nos deixa na posição que hoje temos na Europa. Um livro da Guerra e Paz para ter e ler e que antecede a sugestão de uma outra leitura oportuna com a chancela da Quetzal, Parem de se Privar, do Dr. David Kayat, médico oncologista, fundador do Instituto Nacional do Cancro em França. É um livro que nos diz que comer, beber e procurar o prazer de viver e libertar-se da culpa são aspectos essenciais da nossa relação com os alimentos e com a vida, e que nos mostra que podemos ter cautelas, várias formas de prudência e de cuidado na nossa relação com os alimentos e com aquilo que nos cerca e envolve, mas não fazendo disso uma prescrição e um tormento. Parem de se privar é no fundo um título que é também um apelo, é um slogan, parem de se privar,
podemos deixar de nos privar e ter cuidados que podem salvar a nossa vida e dar-nos a qualidade de que não queremos nunca prescindir. Por último, um livro de um cientista italiano, Carlos Rovelli, nascido em 1956, físico teórico, que nasceu em Verona e que se radicou em França, depois de ter passado pelos Estados Unidos. Foi professor na Universidade de Aix-Marselha, especializou-se em gravidade quântica e foi responsável, juntamente com Alice Mollin, pela teoria da gravidade quântica. Os seus livros são instrumentos poderosos de divulgação do que se passa no universo científico e no universo em geral. Este livro, E se o Tempo Não Existisse, é um livro característico na obra de Rovelli, um livro que vem do mundo linguístico da Itália e que cabe em qualquer língua, porque as perguntas e respostas, as perguntas que faz e as respostas que dá, se inscrevem na nossa relação com o saber e a inquietação de quem está no universo e quer ter mais certezas do que dúvidas. Ele não resolve o problema das dúvidas, mas com as perguntas que faz, deixa-nos uma inquietação que a leitura e a pesquisa intelectual, em grande parte das vezes, resolve.